Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de estar ainda num país que pode arrazoar e estudar sobre a Tua Palavra de forma livre. Obrigado, Senhor, pelo tema aqui trazido. Por favor, nos faz perceber as Tuas bênçãos, por favor, nos faz perceber o Teu carinho. Dá-nos um tempo de concentração e que realmente o Teu Espírito mova a nossa mente para que os Teus conceitos fiquem ainda mais enraizados a nós quando deles precisarmos, Senhor. Agradeço muito a oportunidade. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente. Estou acostumado a esse... Falando sobre reverência, nossa quarta aula hoje. Objetivo, de novo, resgatar a reverência e o temor a Deus. A importância da reverência é que, se a gente não é reverente a Deus, provavelmente é porque a gente não sabe quem Deus é. Hoje é a quarta aula, a gente vai falar sobre a arca e os seus efeitos. Texto base da série, por favor, alguém abra Hebreus 12, 28 e 29, e outro texto base da aula, 2 Samuel 6, do 1 ao 7, por favor. Vamos analisar esses dois textos. O primeiro para relembrar, né, qual a tônica do que a gente está falando aqui, e o segundo para já dar início à nossa reflexão de hoje. Quem puder, quem encontrou, por favor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sure. Eu não sei se vocês brigaram, mas né, em geral vocês estão juntos. Tá? Mário, pula uma. Cara, você não pode separar a família. Bom, dado o texto de Hebreus, que na versão da Joana fala de piedade, na Almeida Revista Atualizada fala santo temor, reverência e santo temor. Texto de hoje, 2 Samuel 6, do 1 ao 7, por favor. Retornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, levaram na casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Alô da diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de fala, como as harpas, saltérios, tamborins, e com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e teve a mão nela, porque os bois deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Quem conhece esse texto? Quem já tinha lido esse texto se lembra do evento? Ou seja, Davi convoca uma assembleia, pega 30.000 homens para tirar a arca do lugar onde ela estava, para levar para um outro lugar, obviamente junto do trono dele, né? Ou seja, lá em Jerusalém. E aí no meio do caminho você tem um problema. Ou seja, por algum motivo, Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, toca na arca e imediatamente Deus fulmina ele. Isso Uzá era levita, né? Abinadab era levita. Abinadab era levita. Essa é uma informação relevante, pelo que a gente vai ver aqui. Por que Deus fez isso? Por que Deus matou Uzá?
E se vocês lerem o versículo seguinte, vai dizer que Davi ficou extremamente irado, né, com o que Deus tinha feito. Porque afinal de contas, o que Davi estava fazendo? Levando a arca para junto de si. Beleza? Mas a pergunta é, eu vou passar a retrospectiva e já vamos para cá. Opa. O que era a arca? O que era a arca da aliança? Para que ela servia? Qual o motivo de Deus ter feito ela? Como é que se tratava a arca da aliança? Então, assim, um símbolo para eles, né? Quando eles iam fazer o culto, a arca tinha que estar presente, ali dentro continha as leis, ou Varão de Arão isso, varão de Arão e mais. Esqueci. e mais o maná. Para relembrar do Senhor. Isso, né? Quer continuar? Matou, cirúrgico. Vamos lá. Assim como a Antília disse, a arca era um símbolo para aquele povo, ok? E olha que interessante. A arca não era apenas uma representação da presença de Deus, senão que ela tinha um outro simbolismo. E ela foi criada no momento, vamos lembrar, né? Ela foi criada imediatamente depois da saída. Esse som tá bacana hoje, não tá? Isso que você pediu pro menino. Tá chovendo, tá fazendo barulho. Será que é isso? Melhor falar assim, não? Não. Você não ouve, Elcio? Sim. Agora sim? Pode baixar um pouquinho, inclusive. Depois que ele começou a usar o aparelho auditivo, tá difícil. Tem que ajustar ali, né? Não é? Ajusta o celular, mais moderno. Obrigado, amigo. Oh, desculpa. Então o que acontece? A arca ela foi criada no momento imediato depois da saída do povo do Egito, né? E existem várias teorias a respeito disso, tá? A que eu considero mais íntegra é que o povo, dado que eles caminhavam no deserto por tanto tempo, e eles traziam, né, depois de 400 anos numa outra terra, havia ali uma fragilidade de fé. E a forma como Deus encontrou de tratar essa situação era estabelecendo o seu tabernáculo no meio do povo, ok? E colocando uma série de elementos dentro do tabernáculo que obviamente apontassem para Cristo, ok? Então, a arca era uma representação de Deus e ela era usada não apenas como forma de relembrar o povo da presença de Deus. Se a gente olhar na narrativa, e a gente vai ver isso agora, a gente vai perceber que o próprio Deus manda fazer a arca e ele dá instruções claras a respeito da arca, e o povo de Deus, o povo hebreu, começa a usar a arca para N finalidades. Por exemplo, ia para a guerra, o que eles faziam? Levavam a arca. Qual era a ideia? Levar a arca para quê? Na cabeça deles, levando a arca, Deus iria junto. Ok? Por quê? Porque a arca era a representação da presença de Deus. Esse negócio está bacana. Isso aqui é a pilha? Às vezes tomar o contato aí, não é o... Que é a pilha? Quando você fica lá perto, funciona. Hã? Quando você fica lá perto, funciona melhor. Então vou ficar aqui, pronto. Brinca. Se eu conseguisse ver, mas acho que está uns 15%. Vai lá, você que é jovem, enxerga bem. Nossa, mas Não, aqui não mostra a bateria. No cantinho aqui, não é? Não. Bom, então pra vocês verem que eu não enxergo mesmo, né? Achei que era a carga da bateria. Comprovado. Fala que tá atrapalhando. Então, bora. Então o que acontece? A arca era um objeto sagrado, né? Foi construída de madeira e coberta por ouro. Então, independente de fé, ela devia ter um valor, né, absurdo, astronômico. Mas existem alguns detalhes aqui, né? Ou seja, a arca era utilizada como representação de Deus, e para aquele povo, né, a representação de Deus tinha extremo valor em determinadas circunstâncias. Eu vou lançar a mão só para a gente ilustrar aqui, de algo que a gente falou na segunda aula, ou na terceira. Não, na segunda. Quem é Deus? Quem não estava aqui tudo bem, mas quem estava, por favor, né? De acordo com a situação, Deus, Ele próprio se dava um nome, né? Deus que tudo vê, Deus que é todo poderoso, que provê, que é a minha bandeira, que nos santifica, Senhor da paz, Senhor dos exércitos, o Supremo.
E a verdade é que aquele povo usava a arca baseado naquilo que Deus revelava para eles. Então, por que eles levavam a arca para a guerra? Justamente porque eles acreditavam que o Deus da guerra, ou seja, o Senhor dos exércitos, estava ali com eles, defendendo eles. Beleza? Ok? Tudo bem até aqui? Bom. Aliás, quantas vezes a arca foi levada para a guerra? Foi só nessa guerra? Não, não. Quase todas as guerras que eles participavam, eles levavam a arca. Tanto é que a gente vai ver agora um evento interessante, né? Vamos primeiro, antes da gente chegar lá, o Caleb está me acelerando, é brincadeira. Como a arca foi feita? Quem sabe? De acácia e ouro. De acácia e ouro. Onde é que está isso? Êxodo 25, vamos abrir lá. Êxodo 25, a partir do versículo 10. Paletó, hein? Paletó europeu. Êxodo 25, do 10 ao 16, por favor. Faça uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. 20, né? Manda lá. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deu para entender aí a instrução de Deus? Essa era a construção da arca, ok? Essa tampa, na verdade, é chamada de propiciatório, onde você tem 2 querubins, um de frente para o outro. Existem várias representações a respeito disso, tá? Por exemplo, a mais comum são que os querubins estejam asas com asas, beleza? Mas tem outro que o querubim está com as asas erguidas, um de frente para o outro. Porque qual era a ideia? Segundo a narrativa, que Deus se encontraria com Moisés, né? Essas instruções que ele está dando para Moisés, entre os querubins, ou seja, em cima da arca. Ok? Então, essa era a ideia. E essa representação, obviamente, todos os israelitas sabiam disso, né? A gente vai ver lá no capítulo 37 que Bezalel, né, foi um dos homens escolhidos por Deus para construir a arca, ok? E ele constrói a arca segundo essas instruções, fazendo de novo. E tem gente que acha que a arca era um negócio gigantesco. Eu vou me arriscar aqui, tá? Eu fiz uma medida aqui bem científica, beleza? Mais ou menos isso, logicamente estaria deitado, mas é mais ou menos isso daqui, 1,10 m por 70. Então era um objeto relativamente pequeno, né? Talvez esse armarinho deitado. Deus manda colocar as argolas, né, em cada um dos pés e colocar travessas, que também eram feitas de acácia, revestidas de ouro. Justamente porque isso daqui era a forma de se transportar a arca. Ok? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Comentários? Receitas de bolo? Vamos lá. Seguindo. O que tinha dentro da arca? A gente já viu, né? As tábuas da lei, as segundas tábuas da lei, que as primeiras Moisés quebrou quando desceu e viu o bezerro, certo? Segundas tábuas das leis. Um pote de maná, né? Para relembrar a todos a provisão de Deus durante a travessia do deserto. E o que mais? A vara de Arão, que mesmo seca havia florescido. Tudo bem? Um detalhe,
do lado de fora da arca, no compartimento, tinha toda a lei, toda a Torá. As leis, as outras leis, né? Como assim? Isso por fora? Uma caixinha do lado de fora. Ah, tá. Vamos ver isso. Ficava junto da arca do lado de fora. Eu nunca vi. A pergunta é: onde está a arca? Indiana Se Jones souber, sabe. pode O Indiana Jones, segundo consta, achou, beleza? Mas já perdeu de novo, né? Já perdeu de novo. No tempo de Salomão. Tá lá, é verdade, tá em São Paulo, Rua Celso Garcia. Isso. Lá no Brás, é. Lá no Brás. Quem já viu ela lá? Ah, Marcos, você tem cara que já foi lá, né? Não, já fui lá, mas Ah, tá vendo? Foi lá, mas não quis pagar uns 50 pra ver a arca, né? Vamos lá, gente. Como eu disse, a arca era levada toda vez que eles tinham uma guerra para, de alguma forma, né, mostrar que Deus estava junto daquele exército, né, e, portanto, eles seriam vencedores. Isso é verdade? Ou era mais um amuleto? Tudo isso dependia da motivação do coração daqueles homens. E numa dessas guerras, que está retratado lá em 1 Samuel 4, fala assim: os hebreus levam a arca para ser... Não, desculpa, fala assim não. Isso é um comentário que eu fiz. Os hebreus levam a arca para assegurar a presença de Deus na batalha e, consequentemente, sua vitória. Mas a vida deles estava em desacordo com os preceitos de Deus. Quase não tem a ver com a gente hoje, né? Os caras levam, e como o Lucas disse, levam como amuleto. E aí o que acontece nessa guerra? Os filisteus vencem os hebreus, pegam a arca e fazem o que com ela? Leva pro tempo deles. Leva para o templo de Dagon, na verdade, né? Bom, e aí a gente tem alguns eventos interessantes, né? Nessa guerra, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, são mortos. E vamos lembrar, né? Esses caras viviam uma sujeira, né? Mesmo sendo filhos do sacerdote, que era líder do povo naquela época, eles vivem uma vida totalmente em desacordo com os princípios de Deus, né? Inclusive tendo... Bom, não vamos elencar aqui. E aí o que acontece quando ele fica sabendo que roubaram a arca? Ficar pra trás de novo. Vem alguém e fala: ó, seus 2 filhos morreram e levaram a arca. E é interessante que a narrativa fala que quando Eli ouviu, né, que levaram a arca, e o texto fala que ele estava preocupado com a arca, ok? Quando ele escuta que a arca foi levada, ele estava sentado numa cadeira, ele cai para trás, bate com o pescoço numa pedra, quebra o pescoço e morre, né? Ok? Tudo bem até aí? Mas a pergunta é: o que aconteceu com a arca? Os filisteus levaram a arca e colocaram diante do principal deus deles, né? Que é Dagon, no mesmo templo de Dagon. Então, para quem não sabe, o deus Dagon, ele lembrava um grande peixe, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, tem uma cauda aqui atrás, tá? Beleza? Colocaram a arca diante desse deus, e no dia seguinte foram lá no templo. O que eles encontraram? A estátua caída. O que eles fizeram? Levantaram a estátua, colocaram no lugar de novo. No dia seguinte foram lá ver de novo, e aconteceu isso daqui. Ou seja, a estátua estava caída novamente, com as 2 mãos cortadas e com o pescoço cortado também. Ok? Além disso, começaram alguns problemas entre os filisteus, né? Eles começaram a ter a Bíblia chama de tumores, né? Eles começaram a ter muitas chagas por todo o corpo, e aí eles perceberam que alguma coisa estava errada. Como assim? Bom, estamos sofrendo isso, chama os sábios e os adivinhos. O que está acontecendo, né? Perguntaram. Aí eles falaram: vocês trouxeram a representação do Deus de Israel para o nosso meio, e ele está nos castigando. E aí eles fizeram um grande plano, que basicamente consistia em colocar a arca em cima de uma carroça, e colocar essa carroça virada, né, para Israel, e aí ver onde é que essa carroça vai. E aí eles colocaram um teste. E a carroça era puxada por vacas, não por bois, tá? Inclusive vacas que tinham que ter filhotes.
A carroça tinha que ser nova, nunca poderia ter levado nenhuma encomenda, nenhuma carga. E eles falam o seguinte, ó, vamos colocar elas na reta aqui, ok? E se elas não saírem nem para a esquerda, nem para a direita, seguirem reto, a gente está certo. Isso que está acontecendo com a gente é uma maldição que veio sobre nós desde o Deus de Israel. Agora, se elas se desviarem, é algum outro motivo. Bom, fizeram o plano, colocaram a arca em cima da carroça, e a Bíblia não narra que ninguém morreu por tocar a arca, certo? Ninguém morreu. Tiveram chagas, aquela coisa toda, mas não fala, ó, os caras, quando eles pegaram a arca, e também não fala que quando eles pegaram a arca lá no campo de batalha, alguém morreu. Certo, Valtinho? Bom, o que eles fazem? Colocam a arca em cima de uma carroça, ok? Junto dessa carroça eles colocam uma caixa que tinha alguns artigos de ouro. Quais eram os artigos? Imitação da chaga. Imitação das chagas, ou seja, eles faziam como se fosse, deve ser uma coisa, sei lá, parecida com um ovo quebrado, né? Alguma coisa, porque você imagina retratar uma chaga que você tem na pele em ouro, né? Não deve ser algo fácil. Então eles fizeram várias peças disso e tem uma contagem, né? Tinha que fazer 5 dessas para cada rei dos filisteus, para cada líder dos filisteus, o príncipe dos filisteus. E além disso eles colocaram outro artigo interessante de ouro. O que era? Ratos de ouro. Existem alguns comentários, não oficiais obviamente, que o problema que os filisteus tiveram era muito parecido com uma peste bubônica, ou seja, que estava associado a ratos. Então a orientação dos sábios dos filisteus olha, além das chagas, vamos fazer também os ratos de ouro, vamos colocar dentro dessa caixa. Então teoricamente, né, essa narrativa aqui, a arca está aqui na frente, a caixa aqui atrás com todos esses tesouros, ok? E eles mandam para os filisteus, para os hebreus. O que aconteceu? O que as vacas fizeram? Mugindo. Foram mugindo, porque elas foram separadas dos seus bezerros, eram vacas que tinham que ter bezerros, que estavam amamentando, e essas vacas saem e vão em direção, não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda, até chegar a Bet-Semes, que era a cidade que estava na divisa entre os dois territórios. Os filisteus foram observando, né, acompanhando as vacas para onde é que elas iam, e elas vão direto, não se desviam, pegam o caminho e chegam até lá. Quando chega em Bet-Semes, a arca era um objeto extremamente conhecido do povo hebreu. O que o povo faz? Os caras estavam, a narrativa diz que eles estavam ceifando o trigo, e aí eles veem isso, a arca chegando, e ficam extremamente felizes, certo? Até aí tudo jóia, né? Aí lá em 1 Samuel, quem puder, por favor. 1 Samuel 6, do 19 a 21. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago com o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quibnat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-o subir para vós. Só uma observação aí, no texto, o texto que a Antília leu, fala que 50.070 morreram, beleza? Existem algumas versões que falam que apenas 70 morreram, tá? Só para vocês saberem, existe essa distinção. Por que existe essa distinção? Provavelmente copista, ok? Ou, né, porque não é algo fácil de se traduzir, ou, e a versão mais aceita é essa daqui, antes que vocês me perguntem, tá? Por quê? Porque 50.000, há dúvidas inclusive que em Bet-Semes houvesse 50.000 homens, ok? Mas olha que interessante, os filisteus manipularam a arca, certamente abriram a arca, olharam o que tinha lá dentro, tal. Nada aconteceu com os caras, pelo menos na narrativa não fala nada disso. A presença da arca no meio deles, sim, traz uma série de problemas.
E aí a gente tem, do lado de cá, Uzá, né? Nós temos esses 70 de Bet-Semes, que ao olharem para dentro da arca são mortos, ok? E aí? Como é que a gente concilia isso? Por que para os outros não faz mal e para a gente faz mal? Seguindo. Quem abre lá, por favor? O texto que a gente leu, 2 Samuel 6, de 1 a 7, por favor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. É até que versículo? Pode seguir, até o 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Como é que chama a cidade aí? Nacon? Nacon. Não, anterior. Então onde eles foram buscar? Jeba. Baalim. Baalá de Judá. Baalá de Judá. A título de informação é a mesma cidade, tá? Ela só mudou de nome. A arca estava em Kiriat Jearim, ela ficou 62 anos nessa cidade, ok? Quando os filisteus devolveram, ela ficou em Bet-Semes, os homens morreram, né? Os 70 homens morreram. Quando eles morreram, a gente viu o segundo texto, eles pediram para os homens de Kiriat Jearim, tira esse negócio daqui, tira isso daqui, tá matando a gente. E aí eles levaram para essa cidade. Então essas duas cidades são as mesmas, tá? Como é que a gente sabe quanto tempo a arca ficou nessa cidade? Primeiro, ok? 20 anos ela ficou na casa de Abinadab, ok? Depois teve o reinado de Saul. O reinado de Saul foram quantos anos? 40 anos, beleza? Então, 20 anos mais 40 são 60, mais 2, que é o tempo inicial do reinado de Davi. Ele está falando aí no começo o reinado de Davi, tá? Então, a arca ficou 62 anos na casa de quem? Abinadab. Vamos gravar esse nome aqui. Abinadab. Beleza? Se a gente olhar, quando a arca chegou na casa de Abinadab, um dos filhos dele, que era o filho mais velho, ficou responsável por ser o guardião da arca. Quem sabe o nome desse cara? Eleazar. Ok? Bom, legal. Depois de 62 anos, Davi tem a brilhante ideia. A arca não tem que estar lá. A arca tem que estar na capital, né, de todo esse reino. O que ele faz? Junta 30.000 homens, né? Ou seja, 30.000 homens. E ele faz o quê? Bora, moçada, vamos lá para Baalá de Judá, né, para trazer a arca de novo. Então, a gente vai fazer essa jornada. Olha o versículo 3 aí, o que diz? Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Fizeram o que os filisteus tinham feito, certo? Carro novo. Para levar a arca precisa de um carro novo. É verdade isso? O que a gente viu agora na construção da arca? Qual é a instrução de Deus? Façam a arca com Argolas. Só esse o problema? Não. Alguns outros aí. A gente se pergunta, né? Pô, por que Deus fez isso, né? Vai, ajuda. Opa.
está afim hoje? Constatação de Davi. O que o Senhor ordenou? Então, primeira coisa, que está lá em Números 4,15. Quem abre para a gente lá, por favor? Lembra que o Caleb falou, mas o Abinadab, ele era levita, né? Ou Uzá era levita. Né? Uzá, filho de Abinadab, era um levita. Olha o que está escrito lá em Números 4. Porque a arca ficou na casa do levita, né? Sim, Abinadab. Quando Arão e os seus filhos, esse, né? 4,15? Isso. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Só para trazer o contexto aí. Números 4, Deus está dando instruções a respeito de como eles deveriam desmontar o tabernáculo. Lembra, o tabernáculo era algo que era para ser transportado. Montava, desmontava, montava, desmontava. E Deus foi preciso dizendo o seguinte: quando vocês saírem, beleza? Os filhos de Arão, os levitas, né? Os herdeiros de Arão, eles devem desmontar a arca, e tinha uma regra, né? Todo um cerimonial. Tem que cobrir a arca, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quem vai transportar a arca? Os filhos de Coate, os coatitas. Beleza? Tanto que em Números 4, Deus vai falar assim, Moisés, cuide para que nenhum dos herdeiros desse cara, da descendência desse cara, morra. Porque eles são responsáveis por levar a arca. Beleza? Outro detalhe importante, apesar deles transportarem, eles não devem tocar em nada sagrado. Onde é que eles podiam tocar? Tudo bem? O que mais? Não devem olhar. Números lá, ainda no 4, capítulo 4, lê o 20, por favor. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Ou seja, não eles transportam, eles não têm que ver. Eles não podem ver. Tudo bem? Instruções claras a respeito de... E o que os homens de Davi fizeram? De novo, carroça nova. Da onde eles tiraram essa ideia? Era pesado. Hã? Era pesado. O que os filisteus fizeram? Como é que a arca chegou para eles de volta? E veja, Davi nem era nascido nessa época ainda, hein? Beleza? Davi nem era nascido nessa época. O que ele faz? Em vez de olhar para a instrução de Deus, ele faz o quê? Davi, quando chegou a arca para nós dos filisteus, estou explorando aqui a possibilidade, tá? Ou então, simplesmente, ele achou que, bom, ok, sendo uma carroça nova, não vai ter problema. Beleza? É mais fácil carroça. Exato. O que mais? Tocou. Uzá tocou. Mas vamos lá. Interpretação minha, viagem minha, tá bom? Elucubração minha. Uzá era filho de Abinadab. A arca ficou na casa desse cara por 60 anos. Vocês acham que esse menino, né, quando menino, você acha que ele nunca pôs a mão na arca? Nunca? Ninguém tirou o ponto? Tirou uma selfie, né? Será que nunca fez nada? Nunca encostou na arca? Nunca... Mas a ordem não era para eles. O quê? Era de Deus. Não, mas esse cara é hebreu. Esse cara é levita. Os filhos dele, ou seja, Aiô e Uzá e o Eleazar, que foi determinado quando a arca chegou em Kiriat Jearim, o filho de Abinadab, Eleazar, falou, o povo falou para ele, você é o responsável por guardar a arca. Ok, senhores, pode ser que ele fez uma cerquinha, ninguém chegava perto e tal, mas você acha que quando o cara era criança, não chegou lá perto da arca, não estava no pé. entendeu? Não é interessante? Os homens de Bet-Semes, os 70, olharam para dentro da arca. Para dentro ou para a arca? Porque a arca estava aberta? Olharam dentro. A narrativa de 6,19 é dentro. Olha só que interessante. O que Deus ordenou, o que os homens fizeram. Acaba aí.
Vamos abrir lá. Aqui no texto fala que ele tocou na arca porque O boi quer dizer, não passou numa preda e não foi excesso Excesso de de zelo, Mas não. só que Mas mesmo assim foi considerado uma desobediência. vamos lembrar de uma coisa que está lá em João. Quando Jesus está no meio dos homens, né, no meio do povo ali, dos líderes e tudo mais, eu acho extremamente interessante porque a narrativa é assim. Mas Jesus sabia o coração deles. Ou seja, o que ele está dizendo? Qual é a motivação? Um toque inocente? Como é que Uzá estava se comportando diante daquela circunstância? Primeiro, existe uma quebra de regras, muito clara, objetiva, beleza? Indiscutível, né, eu diria, ok? Mas existe também a motivação daqueles homens. E o que a arca representava para eles. Deixa eu dar um exemplo, aproveitando que a Thalita está aqui. Quando você está lá em cima cantando, não estou falando de você, Thalita, mas quando a pessoa está lá em cima cantando, qual a motivação? Glorificar a Deus? Olha como eu canto bem, gente. Gente, a Thalita não faz isso, tá? Beleza? Sei do testemunho dela. Mas a pergunta é, quantas vezes a gente se achega diante de Deus, ou usa a palavra de Deus, ou usa o conhecimento de Deus, ou usa a bênção de Deus, quando a Bíblia nos ensina que toda honra, toda glória pertence a Ele. Toda vez que você tentar roubar dele o que é dele, o que você acha que vai ser? E veja, Deus é tão misericordioso que se assim fosse, ou seja, se o exemplo de usar, a condição de usar, se repetisse hoje, pensou? Hã? só ia virar fumaça, né? Começa o culto, começa a cair neguinho. Pum, 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 pum. Ainda bem que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Minha leitura, tá? Usar foi com motivação errada, beleza? De salvar a arca. Havia claramente um descumprimento das ordens de Deus, portanto pecado. Claramente. Exemplo público. Mas a pergunta é, ele estava em cima do carro, né? Pensou? Meteu a mão lá. Qual a motivação desse cara? Por que não aconteceu nada com a Ayu? E depois o que acontece? Olha que interessante. Qual é o passo seguinte? Vamos abrir lá. Ainda no capítulo 6 de 2 Samuel, do 8 a 15. Eu confesso que eu achei esse Davi meio estranho, mas em suma, né? Nem ruivo ele é. Nem ruivo ele é, né? Mas em suma, o que acontece lá? Do 8 ao 15, por favor, quem puder. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Qual a diferença da primeira tentativa para a segunda? A intenção, né? Como é que está sendo levada a arca? Agora tá. Cadê a carroça? Agora tá seguindo a regra. Depois do erro cometido, tem um trecho da narrativa que a gente estava falando agora no
no intervalo. Se a gente olhar a respeito da narrativa da morte de Uzá, olha que interessante. 2 Samuel 6. Quem que estava lendo? Thalita, né? Tá fácil aí, Thalita? Começa no 7, por favor. Desculpa. Versículo 8 e 9, por favor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? O que vocês percebem aí? 2 versículos falam a respeito do sentimento de Davi, ou da reação de Davi àquilo que tinha acontecido. Qual a primeira reação? Pô, Deus, tô levando a arca. E depois o que ele fica? Medo. Por quê? O que vocês acham que ele ficou com medo? Porque ele não estava cumprindo, né? Provavelmente porque alguém chegou para ele e falou: jovem, você fez tudo errado. Entendeu? Lá na aula da fonte, o cara pôs uma tabelinha lá, falando que se Deus mandou uma coisa, você fez outra. Não adianta você ficar nervosinho. Você que fez a caca. É óbvio, senhores, que a gente não pode falar que Deus castigou Uzá pelos atos de Davi, beleza? Pecado seu, pecado seu. Ok? Pecado de Adão, pecado de Adão. Ok? Cada um tem o seu, cada um paga pelo seu. Mas é certo que, olhando para a narrativa, a gente entende o quê? Fica irado e depois ele fica com medo. Medo do quê? Fiz o que os filisteus fizeram, beleza? Coloquei um monte de gente em risco e não observei aquilo que era para ser feito. Tanto que, depois da narrativa da entrada da arca, a cada 6 passos, um boi era imolado. Tá com medo, né? Coitado dos boizinhos, né? Ok? Bom, aí a gente tem a narrativa de que acontece o que acontece, Davi corrige as coisas, começa a fazer, e aí a arca fica por 3 meses em um lugar, né, na casa de um geteu, e durante esses 3 meses, o que acontece ali em torno da arca? O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Quer dizer, a presença da arca abençoava. A presença da arca representava a presença de Deus. Beleza? Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi se sacrificava e veio dançando, e depois a gente vai ver a narrativa de que a Mispá, esposa de Davi, quando ele chega no palácio, fala o que para ele? Cara, desculpa, amor, tá bom, não vou fazer a piadinha. Mas aí ele chega em casa, o que ela fala? Que ridículo que você fez. Tem vergonha? Você é o rei, cara. Tá aí dançando assim, seminu, no meio desse povo. Calma, gente, eu ia fazer uma piadinha, mas nunca saí dançando seminu, tá? Não é isso que eu quis dizer, beleza? Alguém olhou meio torto assim pra mim, não foi isso. Tô falando que se repete a frase da mulher, entendeu? Mulher, normalmente, a gente dá umas notas fora, é assim, tá? Você viu? Ô Yuri, a Bíblia fala se ele mandou os coatitas levarem para o palácio? Não. O que a Bíblia fala é que os que levavam a arca, que dá a entender que corrigiu, e aí quem levavam eram os levitas, provavelmente da tribo de Coate. Ok? Porque se deu bom, né, alguma coisa ele fez. Mas a pergunta é, senhoras e senhores, onde está a arca? Só na volta de Cristo? Será que ela foi para a Babilônia? Então, vamos lá. Existem 3 possibilidades, ok? Quando é que a arca some? A arca some quando Nabucodonosor invade Jerusalém, beleza? Destrói Jerusalém. Só que tem um detalhe. Naquela época, toda vez que um povo
atacava o outro e pegava o que se chama de despojos, ou seja, limpava, né, as riquezas daquele lugar, na lista babilônica não tem nenhuma arca. E aí? Onde está a arca? Primeira teoria, a arca está no Monte Nebo. Para quem não sabe, foi o monte onde Moisés morreu. Ok? Sobe, fala com Deus, Deus mostra para ele a terra prometida e fala, morrerá aqui, morreu e beleza. Por que essa teoria existe? Existe um livro apócrifo chamado Macabeus, que no capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte, desculpa, versículo 4 e 5 para ter contexto, tá? O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Então, primeira teoria. Jeremias teria ido até onde é hoje a Jordânia e feito o que lá? Encontrado uma caverna. Essas cavernas são do Monte Nebo, tá? É um lugar cheio de cavernas. E teoricamente Jeremias teria feito o quê? Pega a arca, o candelabro e todos os utensílios da casa do Senhor, coloca dentro de uma caverna, lacra essa caverna e até hoje a arca estaria por lá. Ok? Tudo bem? Primeira teoria. Verdade? Ninguém sabe. Sendo assim, vamos à segunda teoria. Qual é a segunda teoria? Melequite e a capela do guardião. Essa é legal, hein? Lembram da rainha de Sabá? Quem que ela foi visitar? Quanto tempo ela ficou com Salomão? Quanto tempo ela ficou com Salomão? Não foram dias, tá? Foi uma visita bem longa. E aí, existe uma teoria, e de novo, coloquei teoria, de que ela e Salomão tiveram um relacionamento amoroso e tiveram um filho, chamado Melequite. Beleza? E que Melequite teria pedido ao pai, né, depois de adulto, ou seja, a rainha de Sabá volta para onde hoje é a Etiópia, ela volta para lá, ok? Melequite cresce e vai visitar o pai. Quando vai visitar o pai, o que ele faz? O pai mostra tudo para ele, beleza? E mostra todas as coisas, tal direitinho, e por algum motivo, beleza? O filho fica encantado com a Arca da Aliança. Não deveria nem ter visto, né? Mas em suma, porque se ela estava no Santo dos Santos, ele não poderia entrar lá. E aí o que ele faz? Ele pede para o pai a arca. O pai fala, não posso, mas vou fazer uma réplica para vocês. Beleza? Faz uma réplica, só que o que acontece? Na hora de ir embora, Melequite, em vez de levar a réplica, o que ele faz? Pega a original e leva para a Etiópia. Beleza? E onde estaria isso na Etiópia? Existe uma igreja, né? Chamada Igreja Desculpa, falando besteira. Igreja de Nossa Senhora do Sião, ou de Sião, que é a igreja ortodoxa etíope, né? Eles têm todo um parque de templos, então essa daqui é a mais conhecida, né? Que é a entrada dela, se você procurar fotos na internet você vai ver, mas a arca estaria nessa capela, uma foto mais próxima dela. Estaria nessa capela, beleza? E qual é a ideia aqui? Um guardião é elencado, a exemplo de Eleazar, para cuidar da arca. O que acontece com esse cara? Se ele aceita esse ofício, primeiro, ele tem que ser virgem, não pode ser casado, e ele não pode nunca mais sair daqui. Existe esse lugar, beleza? E existem alguns autores que dizem que sim, a arca está nesse lugar. Ela foi levada por Melequite e ela está nesse lugar. Lógico, tudo é muito frágil. Por exemplo, quem vai assegurar que se tem uma arca nesse lugar é a original? Israel já tem buscado. Entendeu? Quem vai poder, né? Não, essa, deixa eu ver o número de série. Beleza. Não tem como, beleza?
E existem sérias restrições para você acessar esse local. Não é um local de visitação onde todo mundo pode entrar. O parque, ou seja, o parque, parece que estou falando da Disney, não. Mas essa área aqui, especialmente essa catedral aqui, ela é de visitação. Ou seja, vai gente pra caramba visitar esse lugar aqui e tal. Mas para entrar aqui tem um outro, cerimonial aí, não é algo tão fácil assim. Beleza? E esse lugar, de novo, fica um guardião lá dentro, que teoricamente estaria protegendo a arca. Tudo bem? Só isso? Nenhuma outra teoria? Hã? Bonito. Mas nós temos uma terceira teoria. O depósito das árvores do templo de Jerusalém. Segundo a Mishnah, Marco, Mishnah, tá bom? Mishnah. Segundo a Mishnah, a Arca da Aliança se encontra nesse lugar. Ou, desculpa, debaixo desse lugar. Ok? O Domo da Rocha. Beleza? Que é o monte onde o Templo de Salomão estava. Para quem não sabe, o Muro das Lamentações está aqui. Beleza? Você está vendo, né? Desculpa o texto, o título ficou em cima, mas o muro está aqui. E aqui, teoricamente, seria o lugar onde o Templo de Salomão existia. Beleza? Ironia do destino, os muçulmanos criaram essa mesquita aí, e esse é um lugar considerado sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, ou tanto para cristãos, judeus e muçulmanos. E a ideia é que, em algum momento, né, imaginando que o reino poderia ser invadido, né, alguns sacerdotes sugeriram que se fizesse como se fosse uma tumba embaixo do Templo de Salomão e lá se guardasse a arca, ok? De novo, isso tem origem na tradição judaica, isso está na Mishnah. Para quem sabe o que é Mishnah? Fala, Fê, o que era Mishnah? Não sei se é um comentário do comentário, mas são os comentários. É o primeiro comentário da Torá. Basicamente, você tem a Torá, você tem a Torá oral, na verdade, que seria a Mishnah. Qual é a ideia disso? A ideia é, alguém interpretou a Torá para facilitar a vida dos judeus. Legal, né? Péssimo. Péssimo. Os caras se apegam a isso mais do que se apegam à Torá. Beleza? E aí, outro dia no discipulado, eu fiz uma pergunta. Eu não vou fazer a pergunta, senão eu vou tomar cartão vermelho de novo. Mas, basicamente, é o seguinte. Não, eu vou perguntar, tá? Tem um ex-adventista aqui? Tem um ex-espírita aqui? Você vai ficar com vergonha, tá, gente? Todo mundo salva. Eu fiz uma pergunta que é a seguinte. Qual a similaridade do adventista, do espírita e do judeu? Você não vale, Marco. Nem você vale. Qual a similaridade? Como é que é o nome da mulher? A gente acompanha, segue uma interpretação. Essa segue. Esses seguem a Ellen White, que é a profetisa, né? Esses seguem Kardec, em sua maior parte, e esses seguem Mishnah, em detrimento a seguir a palavra de Deus. Triste, né? Em suma, a Mishnah, que é um livro escrito pelos sábios e rabis judeus, diz que a arca foi enterrada naquele lugar. Qual é o grande problema para a gente saber se isso é verdade ou não? Entra com uma picareta ali para você ver o que acontece com você. Entendeu? Mas, olha que coisa interessante. Esse piso aqui, e para quem não sabe, até trouxe, né, por curiosidade, eu trouxe uma foto do interior da mesquita. Olha que interessante aqui, ó. Eles não fizeram piso por considerar que isso daqui é um monte sagrado, ou seja, aqui é um lugar santo. Então não pode ter nada em cima, senão tem que ficar na pedra. Por quê? Porque Abraão esteve aqui, que Moisés esteve aqui. Por quê? Entendeu? Beleza? Então eles deixaram isso. Qual é o grande problema? Boa parte do piso externo, aqui ó, desse piso aqui, está cedendo. Então volta e meia surgem buracos ali. Beleza? E o que os muçulmanos fazem? Rapidinho fecha.
Então, de repente, você deu ali, sei lá, abre um buraco. Vai lá e fecha. Vai lá e fecha. Mas por que está cedendo? Porque tem caverna embaixo. Provavelmente você tem uma série de cavernas ali embaixo, o que sustentaria, teoricamente, que a arca lá está. Ô Euler, mas eu tive de falar que embaixo desse domo era realmente essa. Eu já vi essa foto em algum. É por isso que chama Domo da Rocha, né? Essa é a rocha. Tem uma menina, não sei se já viram, Israel com a Aline. Ela é uma blogueira e é legal que ela mostra os lugares da Israel. E aí ela falou que aí era segundo eles lá, o lugar que Abraão ia sacrificar o filho, né? Sacrificar Isaac. Mas eu não sabia que aí também era o Ah, você já esteve lá, Antílio? Conta pra nós aí, pô. Faz muitos anos que eu fui. Estava aberta ainda. No ano passado que a gente foi no grupo, nós tivemos assim, o privilégio de chegar até assim no pátio, porque nem lá dá mais para ir. Então, quando eu fui a primeira vez para Israel, foi em 1987, né, faz muito tempo. Então, aí você entrava, muito linda, tal, né? Imagina, você olha isso daqui, é impressionante. É impressionante mesmo. Só que agora... Não entra mais, né? Não Nem no entra pátio, né? mais. Nem no Nem pátio. nessa- Esse dia foi assim, o guia conseguiu algo que Não era comum. não era comum, mas eles permitiram. Show. Chega até o Muro das Lamentações só e depois não pode mais? É porque ela fica É porque isso daqui é. lado de lado do muro, né? Isso daqui está dividido, né? É. Teoricamente. Teoricamente, né? Essa parte aqui para os judeus, ok. E essa parte aqui é muçulmano, né? Então é bem vigiado, é policial ali. E aquela capelinha pequenininha também está um pouquinho do lado esquerdo ali, sabe que também é uma capela. Qual capelinha? Essa? Não, lá do lado esquerdo. Aqui? É. Qual é? Essa é pequenininha. Eles disseram que aí também, que eles também é uma área reservada, tem uma pedra que existe ali que Jesus, depois depois da ressurreição, ele foi embora dali, então não sei. E também eles reservam essa capela e cristão pode entrar uma vez por ano, alguma coisa assim. Na capelinha. Na capelinha. Legal. Ou seja, quando que a gente vai descobrir se a arca está aqui? Nunca. Mas tá mais fácil para ver lá na Etiópia, né? Tá mais fácil de invadir lá. Já mata essa alternativa, né? Lá talvez Três teorias, tira uma, fica duas. Já resolve. 33% resolvido. Gente, olha que interessante. Quando a gente é provocado, né? A gente... Pô, queria ver a arca, né? Será que tá lá? Será que não tá? Será que não sei o que? Mas a pergunta é, por que a arca não está entre nós? Para ninguém ficar idolatrando, né? Eu acredito, né? É questão de idolatria. Senão ele ia virar um negócio... Santo sudário, todas essas coisas que ficam achando, né? O prego, não sei o que, não sei o que. E volta e meia. Por que Deus não deixa? E aí, de novo, lembra? Eu falei que a arca foi feita em determinado momento para determinada utilidade. Beleza? Ela tinha uma utilidade. Ela tinha a representação da presença de Deus, que era importante para o povo naquele momento. Beleza? Quando a gente olha para o erro de usar, né? Que é, de novo, o tema central aqui, foi a motivação. Agora, qual é a nossa compreensão diante e tirando de lado essas teorias que podem ser as mais absurdas? Nós precisamos da arca hoje? A arca representava, acima de tudo, a aliança de Deus com o seu povo. Certo? Por que nós não precisamos? Nova aliança. Qual que é a nova aliança? Cristo. Cristo suplantou toda e qualquer aliança. Não estou dizendo que as alianças anteriores foram quebradas, porque Deus não quebra aliança, ok? Mesmo quando o povo se rebela, Deus mantinha lá e falava para eles, está aqui, beleza? O mesmo com Cristo. Deus permitiu o esconderijo da arca, se é que podemos chamar assim, para não virar objeto de idolatria, da mesma maneira que ele não deixou descobrir o túmulo de Moisés. Túmulo de Moisés, Arca da Aliança, Arca de Noé. Fala, Fê. Mas, se a gente pensar que no momento da morte de Cristo foi rasgado o véu do Santo dos Santos, por que a arca talvez estivesse intacta? Porque essas coisas foram eliminadas para mostrar, ó, acabou a velha aliança. Acabou. Agora é nova. Acabou. Ou seja,
Na verdade, qual é a ideia? O que Deus promoveu? Ou seja, vamos pensar. No passado, lembra? A cada 6 passos morria um boi. Por quê? Tinha que ter o sacrifício? Não, mas por quê? Bom, por quê? Por quê? Cobrir pecados. Prestem atenção nesse termo, tá? Não é perdão de pecados. Ok? Expiação no Velho Testamento é você cobrir com sangue a ira de Deus. Tudo bem? Não é perdão. Tanto que a gente vê no Novo Testamento que sangue de animais não eram suficientes para cobrir pecados. Só o sangue de Cristo. Claro isso? Tudo bem? Então, o que se estabelece com a vinda de Cristo é perdão definitivo. Remissão definitiva. Ok? Aliança definitiva. É para essa que a gente tem que olhar. E aí, né, a parte mais interessante, né? Isso se solidifica de que forma? Fé. Eu não preciso de nada visível. Eu preciso de fé. Preciso crer naquele que veio para me salvar. Certo? E aí eu estabeleço uma aliança com Deus. Aliança que Ele me ofereceu, que Ele tem todos os méritos, 0 de mérito, e se há algum mérito é só simplesmente entender isso e aceitar isso. Beleza? Essa é a nossa parte dentro dessa aliança. Ok? Mas a pergunta é, considerando tudo aquilo que a gente viu, a morte dos 70, a morte... Esse daqui eu vou deixar até claro. A morte dos 70, a morte de Uzá, o que a gente pode aprender em relação à reverência? O que a gente pode ver ou pensar? A gente não vai levar a arca porque a arca não está mais aqui. Mas a gente leva dentro da gente a marca da aliança, certo? Que é o Espírito Santo. Tudo bem? Eu posso fazer o que Uzá fez hoje? Eu posso fazer o que os homens de Bet-Semes fizeram hoje? Nossa, como participativos vocês estão. Posso ou não, Marco? Como assim? Não entendi a pergunta. Esses homens pecaram por sua irreverência diante de um símbolo de Deus que denotava aliança com seu povo. Hoje, E ordem clara, comportamento. hoje o símbolo de Deus está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Eu posso pecar como eles? Eu posso ser irreverente como eles ou não? Sim ou não? Tá bom, quem disse... Calma, gente, calma. Eu vou pagar um preço. Vai lá. Poder você pode. Mas não deve. Poder você pode. Ou seja, eu posso ser reverente com o Espírito Santo e com o próprio Deus, como esses homens foram. Eu posso. Eu continuo dotado do livre-arbítrio. Mas eu devo fazer isso? Não. Não. Por quê? De novo, se eu tenho uma nova aliança com Deus no Senhor Jesus Cristo, isso não pode nem passar pela minha cabeça. Pode nem passar pela minha cabeça. É por isso que o tema da reverência é tão importante. A gente acha que reverência muitas vezes é tratar alguém pelo nome correto, a gente acha que muitas vezes é olhar para o relógio, a gente acha que muitas vezes é não levantar durante o culto, né, para não atrapalhar os amiguinhos, não chegar atrasado. É óbvio que essas coisas também são importantes. E muitas dessas coisas, inclusive, denotam o compromisso que você tem com Deus. Cheguei 40 minutos atrasado. Nossa, hoje foi difícil. Eu tava... Querido, Deus é sua prioridade. Irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que levam as coisas de Deus com displicência. Eu não estou falando de um caso fortuito na sua vida que possa gerar um atraso. Beleza? Porque certamente eu sei de muita gente que chega atrasado, mas fez um baita sacrifício para estar aqui. E ok. Beleza? A reflexão tem que ser sua. A análise, a autocrítica tem que ser sua. Como é que eu estou tratando as coisas de Deus? Outro dia eu falei para minha esposa que tem um cidadão que, apesar de trazer o squeeze junto, né? Um coisinho com água, todo culto de domingo à noite ele levanta para tomar água. Aí você fala para mim, e eu tenho um problema, tá? Eu já fui auditor, então eu presto atenção nas coisas. Eu falei para ela, ela falou, não acredito. Eu falei, tá bom, a hora que levantar eu vou te falar. Levantou, bati nela, começou a rir. Tá vendo? Eu falei, pode acompanhar, domingo que vem de novo. E você fala assim, não, cara, não levantou, ele trouxe o esquise, tomou água, foi no banheiro. Não, porque se ele fosse para a porta de lá, tudo bem, mas ele foi para a porta de cá. Não sei que está fazendo alguma coisa na sala de oração. Aí ele... Agora todo culto
a gente fica lá, né? Acompanhando. Entendeu? Já nem presta atenção no culto, né? Gente, desculpa. O cara não conseguia esperar 1 hora para ir no banheiro, 1 hora, 1h30. Desculpa, entendeu? Está considerando que o tempo de culto é o quê? Está considerando que aquele tempo é o quê? Ah, é igual tá no clube. Não é igual tá no clube. Não é. E eu não estou falando para a gente começar a idolatrar as coisas do culto. Não, mas peraí. Uma coisa que eu acho muito precisa é quando a gente começa o culto e quem está ministrando o louvor fala assim, tira um tempinho agora, beleza? Obrigado, Thalita, valeu. A Thalita das deixas eu uso, né? Tira um tempinho agora, se desliga do mundo, cara. Se desliga do mundo. Beleza? Desliga. Cara, tem horas que eu olho, eu tenho que parar assim e falar, ah, beleza, estou aqui, entendeu? Eu não tenho capacidade de ficar de mão dada com a minha mulher quando a gente está cantando. Não, porque, cara, aquele momento é eu e ele, acabou, não tem nada em volta, é ali. Beleza? Cara, se você não trata isso, que é a coisa mais importante da vida de qualquer ser humano, como é que você vai tratar as outras coisas de Deus? Como é que você vai tratar as outras coisas de Deus? Você não tem a mãe de chegar no horário do culto. E desculpa, todo mundo aqui tem problema. Eu tenho problema. Na minha casa eu tenho 2 mulheres. Vocês não sabem a luta que é para cumprir horário. Vocês não têm noção, entendeu? Papai, só mais um minutinho. Amor, não, peraí, tô terminando. Papai. Eu falo, meu Deus, cara. Quantas vezes cheguei na igreja pecando? Elas sabem disso, eu não estou falando besteira, elas sabem disso. Entendeu? Por quê? Isso para mim é importante. Chegou um dia eu falei, tem 2 carros, você vai com o seu, eu vou com o meu. Sabe por quê? Porque chegar no horário na igreja, para mim é importante. Para mim, essa coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso chegar atrasado no trabalho, não que eu chegue, tá? Pode chegar atrasado, mas a igreja é importante para mim. E não é a igreja, não são os irmãos, é meu relacionamento com Deus. No meu casamento, sabe qual era a minha oração? Igreja cheia, aquele negócio bonito, e eu com aquele negócio de roupa que eu não sei nem o nome, e lindo, maravilhoso. Sabe qual era a minha oração? Eu só quero o Senhor aqui. Para mim, todo mundo, legal, eu só quero o Senhor aqui. Essa é a minha oração. Sou eu e Deus, cara. A gente vai tratar que nesses caras, qualquer jeito. Gente, desculpa. Me entristece muito quando eu vejo gente tratando as coisas de Deus com displicência. Muito. Vou fazer uma observação aqui, ó. Por favor. Você comentou de você não consegue nem dar a mão para sua esposa quando você está no louvor. Para nós é um privilégio podermos nos dar as mãos. Você vê, compreensão. Eu, de novo, uma coisa que eu glorifico a Deus por isso, né? Da vida com Deus ser individual. Ou seja, eu acho que isso é espetacular. Você influencia a vida dos outros com a sua vida? Sim. Você ora para o seu marido, você olha para a sua esposa. Eu oro por elas, chovendo molhado. Mas, cara, a hora que eu estou ali, nossa, e às vezes eu não consigo cantar. Acho que o povo que fica cantando lá na frente olha para mim e fala, nossa, cara, deve estar emburrado, eu não consigo cantar, cara. Sabe, eu gosto pra caramba de cantar. Não que eu seja um cantor, mas isso, gosto pra caramba. Mas o povo tá cantando lá, cara, eu fico quieto, cara. Estou ali conversando com Deus, estou ali. Cara, que coisa espetacular isso. Que honra, que privilégio que a gente tem. O Elcio orou agora de manhã, a gente está num país que a gente ainda pode glorificar a Deus. E as pessoas não se dão conta de que isso é um privilégio. Ela fica brava comigo, que termina o culto, né, Lucão? Nós vamos enroscando, né? Vai enroscando. Terminou o culto 7h30, 9 horas nós estamos saindo da igreja. Não tem mais ninguém, só tem o carro ali. Beleza. E eu falo para ela, desculpa, pode ficar brava. Não tem o menor problema, beleza? Não vou me privar de ter a prévia do céu. Sabe o que é prévia do céu? Estou no meio dos santos, daqueles que aceitaram a Cristo. Isso aqui é prévia do céu para mim. Eu vou usufruir disso. Isso é a parte mais alegre, mais gostosa da minha semana. Desculpa. Não, porque amanhã tem que sair, porque amanhã não se pode. Querida, vai. Cadê eu vou voltar de a pé? Se alguém for para Paulinha me ver, carona. Cara, que coisa espetacular isso. Nós temos o desfrute de Deus, porque tem gente que fala assim, aceitei Jesus, quando chegar no céu eu vou usufruir. Mentira. Se você aceitou a Cristo, no momento seguinte você está usufruindo do céu. Qual é a grande vantagem do céu? Conta para mim. Vai ter rua de ouro.
Qual é a grande vantagem? Qual é o apelo do céu, gente? É estar diante de Deus, é estar junto com Cristo. Eu posso usufruir isso agora. Eu posso usufruir isso agora. Oh, mas você está num mundo cheio de pecado, beleza, mas aqui dentro é Ele que mora. Eu já estou usufruindo da presença dEle. Sabe aquela história? Não, quando chegar o tempo e Jesus me levar... Cara, outro dia eu estava até brincando, né? Vou subir, vou voando, pode fazer uma performance, alguma coisa. Lindo, maravilhoso, vou usufruir de tudo isso, se Deus quiser. Mas eu usufruo da presença de Deus agora. E como é que eu trato isso? Como é que eu trato isso? E de novo, não adianta falar que eu sou referente, beleza? Que eu respeito as coisas de Deus, se eu não ajo assim. Ou se eu falo da boca para fora. Beleza? É vida, é testemunho. Como é que você trata as coisas de Deus? De vez em quando ela fica brava comigo, porque eu tenho inúmeros defeitos. Mas quando alguém pede ajuda para mim, eu não nego. Eu não nego. A gente teve até um problema no começo do casamento, que ela falava assim para mim: amor, você está usando cheque especial, você está ajudando os outros? Eu falei: pois é, eles precisam de ajuda, não na hora que eu tenho dinheiro. Eles precisam de ajuda na hora que eles precisam de ajuda. Beleza? E aí, infelizmente, ela teve que passar por uma situação para falar: é assim mesmo. E gente, eu não estou falando só de grana, tá? Estou falando de tempo. Quantas vezes Deus te dá a oportunidade de servi-lo simplesmente ouvindo alguém? Só ouvir. A pessoa precisa de alguém para falar. De vez em quando aparece umas criaturas do além, que eu nunca vi, não conheço. Pode conversar comigo? Posso. Né? Você olha minha conta de cartão de crédito, é padaria. Alguém deve falar: nossa, entendeu? Mas por quê? Cara, eu tomo café e nem tomo café, isso que é o pior, beleza? Nem tomo café, beleza? Mas e aí eu tenho que ficar, né? Deixa eu ver, onde é que eu vou agora? Conhece a Volare? Bom, beleza. A Volare é o nosso escritório, né, filho? Volare é o nosso escritório. Escritório a gente chama, né? Beleza? Um monte de vocês já foram lá comigo. O outro dia apareceu uma, como é que chama na frente da Unicamp lá, Lucas? Sei lá, uma nova lá. Vamos lá numa nova, beleza? E assim, padaria. E acho que tem gente que acha que, nossa, hoje deve ter uma vida boa, né? Toda hora tomando café com os caras. Mano, pergunta pra minha mulher como é que é a minha vida. Só que, de novo, é Deus me dando oportunidade. É Deus me dando oportunidade. Como é que eu trato as coisas dele? Como é que eu trato as coisas dele? Se é para isso que eu aceitei a Cristo, ou seja, para olhar para o meu umbigo, defender a minha vida, o meu interesse, desculpa, não aceitei a Cristo. Não entendi nada do Evangelho. Zero do Evangelho. Beleza? Evangelho o que é? Qual o termo igreja? Ou igreja, como quiserem. Não, no grego diz, não. Sabe qual é a melhor tradução de igreja para mim? De dentro para fora. Beleza? É muito legal ficar aqui, a prévia do céu e tudo mais. Quem é você lá fora? Quem você está influenciando? Qual é o seu padrão de reverência com Deus quando alguém fala alguma coisa de Deus? Já perdi contrato, já perdi emprego, sem o menor problema. Não abro mão. Ele é a coisa mais importante. E eu trato as coisas dele com reverência. Não admito que seja diferente. Quando eu escuto aquela, desmiolada falando o cara lá de cima, como se isso quisesse dizer intimidade, eu falo: que triste, cara. Que lamentável. Quando eu vejo na nossa comunidade gente tratando Deus, como um help, né? Um telefone de socorro, ou sabe, e veja, eu acredito que Deus realmente trate a gente, principalmente quando a gente está em dificuldade. E glória a Deus pelas dificuldades, glória a Deus, beleza? Quando a gente fala em tudo dá graça na dificuldade. Sabe por quê? Quando você está bonitão, ganhando bem, com salário legal, tudo tranquilo, você lembra de Deus? O que o Provérbios fala? Que eu não seja pobre para não mendigar o pão, e que eu não seja rico para não esquecer do Senhor. Que coisa mais precisa do que isso? Por quê? Porque o ser humano é vagabundo. O que o ser humano faz quando não tem necessidade? Não é? Desculpe, tá? É meio que realmente me entristece muito quando eu vejo falta de reverência. E de novo,
Começa nessas pequenas coisas de horário, de reverência no culto e tudo mais, e muitas vezes extrapola, beleza? Para mau testemunho. Mau testemunho. Infelizmente, conheço muitos crentes, e eu vou colocar entre aspas, me perdoem, que simplesmente envergonham o nome de Cristo. Com o que falam, com o que fazem, com a forma como vivem. Envergonham. Beleza? E eu já perdi alguns amigos, inclusive, por exortá-los nesse sentido. Não sou o dono da verdade, sou tão pecador, ou sou o pior pecador dessa sala, certamente. Mas, tentando fazer a coisa do jeito certo, buscando a Deus para que Ele me transforme. Beleza? E já houveram situações de pessoas que a gente amava, próximas da gente, que a gente teve que exortar. Desculpa, querido, isso não é atitude de um cristão. Você está me julgando? Não. Estou te exortando. A palavra assim me ensina. Eu não aceito a sua exortação porque você é pecador igual a mim. Exatamente, sou pecador igual a você está certo. Mas eu não estou exortando porque eu acho, eu estou exortando pela palavra. Quem não aceitou e se afastou da gente. Vida que segue. Beleza? Agora, não dá para você ficar engolindo isso. Um dos convites que a gente tem, e a gente falou isso na primeira aula, é que nós temos que fazer diferença. Nós temos que influenciar e cobrar os outros. Para andar em retidão, para andar em testemunho. Beleza? Isso é nós temos que fazer. Aqui todo mundo é bonito. Eu acho a fonte assim, né? Linda. Quem é você lá fora? Qual é o teu testemunho lá fora? Se eu chegar no teu trabalho, na tua universidade, as pessoas conhecem você pelo quê? O crente? Hoje até alguém brincou ali na entrada, né? Vamos ver hoje os crentes de açúcar. Choveu, desintegra, né? Ou o crente 007, né? Como o Vlad fala, né? O crente é agente secreto. Entendeu? Ninguém sabe, faz 20 anos que trabalha na empresa, ninguém sabe nem que você é crente. Que testemunho é esse? Você tem vergonha do quê? Tem vergonha do quê? Às vezes a gente vai tomar café, alguma coisa, né, Lucão? É uma delícia, cara. Você tá no meio lá só... Aquela é legal, né? Tem um grupo bacana que vai lá, entendeu? A gente ora em voz alta. É para dar testemunho. Senhor, muito obrigado. Não, filho, não. Tá cheio o salão, grita. Senhor, muito obrigado por estar... As pessoas têm que saber quem você é, o testemunho que você está dando. Eu nunca vi isso, crente com vergonha. Melhor não falar, né? Porque o Estado é laico, a empresa é laica. O quê? Como é que é? Grupo de oração na empresa, cara. Grupo de oração. É um monte de empresa aí que você tem que ter diversidade e inclusão. Ser cristão também tem que respeitar diversidade e inclusão. Quero fazer um grupo de oração. Não pode. Então vocês estão sendo preconceituosos comigo. Não, é religião não. Religião o quê? O homossexual está defendendo o dele, o outro está defendendo o dele. Por que eu não posso defender o meu? E para quem não sabe, nós inclusive aqui na igreja nós temos um modelo muito bem sucedido na Motorola do que eu estou falando. Sorte sua, Matheus. Vamos orar, gente? Algum comentário, alguma coisa? Desculpem, então. Ó, gente, ó, só para gente terminar aqui, Lucão. Você falando sobre o culto, né? Aqui na nossa igreja, se a gente não tem cuidado nesses pequenos detalhes. Que eu estar com minha mente voltada, eu estar desfrutando da comunidade. É isso. Se isso para mim não tem eu não tenho preocupação, vamos dizer, é fácil fazer, o que dirá nas coisas mais difíceis. Exato. E cara, se as pessoas não percebem que estar no meio dos santos, e veja, comunhão, koinonia. Cara, desculpa. Nessa terra aqui, além de desfrutar da companhia do Senhor, não tem coisa mais legal para mim. Koinonia, cara. Koinonia. Segunda-feira eu tô com os cabeçudos aqui, tudo discutindo, brigando e falando, não sei o quê. Cara, que prazer que a minha mulher fala para mim é o seguinte: se eu estiver falando da Bíblia, eu posso ficar 24 horas falando, não tenho fome, não tenho... Cara, mas isso é desfrute. Isso é desfrute. Se você não entende isso, de novo, rever seus conceitos. Obrigado, Lucão. Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque podemos desfrutar da tua graça e do teu favor. Que o teu nome seja louvado, glorificado, Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós. Pecadores, imundos, ó Pai, limitados, miseráveis, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a tua graça nos alcançou.
a nova aliança, ó Deus, que é o sangue de Cristo, ó Deus, nos renovou, nos purificou, nos limpou e nos deu acesso ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que assim, não somente para mim, mas para os meus irmãos, ó Deus, possamos compreender, ó Deus, o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho, ó Deus, dessa bênção, o tamanho, ó Deus, da oportunidade de desfrutar das suas bênçãos, da presença do Teu Espírito nas nossas vidas, da comunhão com os santos. Pai, por favor, ó Deus, toca nos nossos corações e abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos enxergar isso, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça e o Teu favor. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.